abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, aos internautas que nos acompanham pela TV Arautos, uma grande alegria estar celebrando esta missa, nesse domingo, do 25º domingo do tempo comum, para tirarmos algumas lições da belíssima parábola que nosso Senhor Jesus Cristo está formando os seus discípulos, ele que depois deve partir para a sua paixão e sua ressurreição gloriosa, ressuscitar e depois subir aos céus. Eles deveriam continuar tudo aquilo que o seu mestre divino deixou para que eles passassem a igreja e a igreja ensinasse até o fim do mundo. E estamos nós aqui em 2020, nesse domingo, justamente o dia 20 também, de 2020, curioso, 20 de 2020, em setembro, para considerarmos essa parábola. É uma parábola riquíssima, tem tantos ensinamentos sociais, tantos ensinamentos profissionais, tantos ensinamentos filosóficos, tantos ensinamentos religiosos. Até o fim do mundo, o Espírito Santo vai inspirar lições sobre esta parábola. Mas, sobre a liturgia de hoje, vamos pegar um outro lado, vamos tirar um ensinamento quase que poderia se dizer linguístico. A homilia de hoje nós vamos resumir em 3 palavras, em 3 verbos, da primeira conjugação ar. Toda essa leitura pode ser resumida em buscar, chamar e admirar.
não vamos analisar os outros aspectos. Vamos pegar esse aspecto que o Espírito Santo está nos iluminando nesse momento. 3 verbos: buscar, chamar e admirar. E aparecerá um quarto na rabeira, no final, na conclusão da homilia. Vejam, a primeira leitura já começa com o verbo buscar. É muito interessante a primeira leitura do profeta Isaías. Faz parte do livro da consolação de Isaías. São 4 versículos do livro da consolação de Isaías. E quando é que ele diz essas palavras que está aqui? Buscai o Senhor. Pronto, verbo buscar. Vamos analisar o que é essa busca. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. O profeta Isaías está dizendo isso aos exilados que estão na perspectiva de voltarem para Israel. E eles depois de anos de cativeiros, para voltarem para a sua terra, que era Israel, para tentarem levantar o templo, eles estão voltando com saudades do país, estão voltando com saudades daqueles panoramas, de onde estava o templo. Ótimo, vamos voltar. Mas ele diz um pouquinho diferente, o profeta. Não é só um voltar geográfico, é um voltar de coração. Eles tinham ido para o cativeiro porque eles tinham saído não só de Jerusalém depois de derrotados, mas eles tinham saído do amor de Deus e ido para a escravidão do pecado. E Isaías está querendo que eles busquem o Senhor e voltem para uma conversão. Essa volta é uma volta de misericórdia, que é um convite à conversão, não só a vinda física, mas que os seus corações voltem para a terra prometida, mas para o Deus que deu essa terra prometida. E como é que eles farão essa busca verdadeira, e não de acordo com a sua perspectiva? Eles farão essa busca verdadeira, conforme diz aqui no versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Isso é que é o ponto da volta. Então, voltar, buscar esse Deus com essa visualização. Não é só a terra que Deus prometeu e que vai realizar todas as maravilhas, de lá nascerá o Salvador e tudo que a terra prometida tem, mas essa volta que devem buscar a Deus no seu interior, equacionar a sua vida, né? Conformar a sua vida e sua alma com o Senhor. É um convite à conversão, porque eles já estavam raciocinando com os seus olhos e não com os olhos de Deus. Por isso que o versículo seguinte vai dizer: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Nossa! Por que não são como Deus e deveriam ser, tanto quanto possível? Continua: estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Pronto, é uma questão de visualização esse buscar a Deus. Será que eu ia dizer que estamos sentados aqui, não estamos ainda dentro dessa pandemia? Nós que estamos em casa agora sentados, bem aprumados, acompanhando a missa com toda a atenção, como o homem da parábola que vai contratar do início do dia até o fim, na hora do pagamento, acompanhando a missa inteira, nós que estamos acompanhando, Deus também nos... Será que nós muitas vezes buscamos a Deus de uma maneira que achamos que é o ideal e não, como está dito aqui, abandonando o mau caminho, a injustiça, as nossas más maquinações? Assim devemos todos os dias estar atento à busca de Deus de acordo com a conversão. Aqui está o verbo buscar. Mas sempre a primeira leitura, no domingo, está relacionada com o Evangelho, onde aparece o segundo verbo, que é chamar. Eu disse que a liturgia de hoje é buscar, chamar e admirar. No Evangelho vamos encontrar o chamar, que também é uma busca. Só que agora não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem, é Deus buscando cada um de nós. Então, Deus chamando cada um de nós através dessa parábola. Está aqui essa parábola lindíssima. Vamos ver o significado da parábola, porque também é uma busca, só que é Deus que vem nos buscar, chamando-nos. É uma chamada de Deus para todos nós. Vejam, é muito bonito que Nosso Senhor usava aquelas parábolas do tempo,
naquele tempo, relacionava com a situação, com o contexto que havia na época em que Nosso Senhor pregava. Havia 4 períodos de trabalho. Um era das 6 às 9, outro da 9 ao meio-dia, meio-dia às 3, 3 às 6. Então se chamava 4 horários que tinham, a pessoa trabalhava o dia inteiro, ou uma jornada de acordo com o que havia sido combinado com o dono da vinha. Curioso que nessa parábola, alguns são chamados às 5 da tarde, então é um quinto horário. Olha que interessante, é um quinto horário que aparece. Não é nem às 6, não é nem às 9, nem ao meio-dia, nem às 3, a madrugada, digamos, às 6, né? Mas é às 5 da tarde. Isso já é um dado interessante na parábola em que Deus vai chamar. Santo Afonso Maria de Ligório, ele, aplicando essa parábola, dá um significado muito impressionante. Ele diz, vamos analisar a parábola. Peguemos aqui a parábola dita por Nosso Senhor e escrita por São Mateus. Vejamos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Está formando os discípulos. Está formando a cada um de nós em casa agora. Não sei, ou talvez num automóvel que está viajando, assistindo essa homilia, os internautas nos acompanhem. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse patrão é nosso Senhor Jesus Cristo. O patrão é nosso Senhor Jesus Cristo. Que depois de nos resgatar com o seu preciosíssimo sangue, ele vai nos chamar para o quê? Para trabalhar em sua vinha, combinou com os trabalhadores, etc. Então, esse homem que é nosso Senhor, depois de nos resgatar, chama quem? Cada um de nós. Nós somos esses que devemos servir na vinha. E o que é a vinha? A nossa alma. A vinha de Santo Afonso Maria de Ligório é a nossa alma. Nós devemos trabalhar nessa vinha que está aqui. E ele chama em qualquer horário, hein? Em qualquer horário. São Gregório comenta que Deus chama em todos os lugares. Ele chama em qualquer horário, em qualquer circunstância. Peguemos, por exemplo, um São João de Deus. Saiu de Portugal, onde morava aos 8 anos. O menino de Jesus de aventura fugiu da casa dos pais e foi tentar aventura, se perde, desaparece, cai extenuado, é recolhido por um rico senhor na Espanha, que o adota, não sabia quem era. Ele vai crescendo e começa a trabalhar para ele como pastor, e depois vai correndo, se torna administrador desse homem. Depois sai também desse homem, vai lutar no exército espanhol. Em 1000 batalhas ele participa também, fica encarregado do dinheiro do exército, perde o dinheiro, é condenado a morrer numa forca. Quando ia ser enforcado, passou um oficial que disse: por que vão matar esse soldado? Porque ele perdeu o dinheiro e não sei. Não, se perdeu o dinheiro, o expulso do exército, vai ser pedreiro, ele foi de tudo. Só que ele ainda não tinha atendido ao chamado de Deus, porque Deus chama a todos nós, não estava cuidando como devia daquela vinha que era a alma dele. E chegando em Granada, na Espanha, ele encontrou um menino todo mal vestido, cansado, não conseguindo andar. Ele pegou de pena do menino no colo e levou o menino até a cidade e parou para tomar água numa fonte. Calor de Granada, nossa, Espanha. Até uma anedota que diz que quando Deus criou o sol, o primeiro raio do sol bateu na Espanha. Imagina o calor que deve ser lá, né? Diz que até os passarinhos caem mortos das árvores, né? Tá bem. Ele vai tomar água numa fonte, e tem um pé de romã. Ele pega uma granada, uma romã, que é chamada, ele abre para comer, e havia uma cruz dentro da romã. E ele ouviu uma voz que diz, né? Em Granada é que você vai salvar a sua alma. Era o chamado de Nosso Senhor. O menino disse essa frase para ele. Ele olhou, era um menino falando: em Granada você vai salvar a sua alma. E desapareceu o menino. Era nosso Jesus Cristo. Era nosso Jesus Cristo. Então ele chega em Granada. Deus quer que eu vou salvar minha alma aqui? Ele vai assistir uma missa. Ele é São João de Deus. Ainda não é santo, né? Ele vai ouvir uma missa de um padre chamado João de Ávila, que é São João de Ávila. E São João de Ávila vai comentar um sermão, a vida de São Sebastião. E São Sebastião lhe conta com tal fogo, quando ele é flechado, e o papel da dor na vida do homem,
que São João de Deus sai dessa missa dizendo que mais do que as flechas no peito de São Sebastião, foram as palavras de São João de Ávila. Nele, ele resolve se converter e ele funda uma ordem religiosa para cuidar de doentes, onde ele catava os doentes, e é um grande santo da igreja. Aos 42 anos foi o chamado dele. Já Santa Eufrásia foi chamada aos 7 anos. Cada um que está me ouvindo, Deus chama continuamente para cuidar dessa vinha que é a alma. Chama na hora da prosperidade. Para quê? Já digo já. Chama na hora da doença. Chama na hora da saúde. Chama na hora da diversidade. Chama através dos anjos da guarda. Deus está continuamente nos chamando. Devemos estar atentos aos chamados que eles nos fazem para trabalhar nessa vinha, para no final da jornada, que é o final da nossa vida, quando entardecer a vida, nós recebamos aquele que deve ser o nosso pagamento, que é a vida eterna. Assim também nós devemos estar muito atentos ao chamado de Deus. Só que nós encontramos aqui, no mesmo Evangelho, a terceira palavra, admirar, porque todos trabalharam. São Tomás de Aquino faz um comentário muito bonito. Ele diz que quem tem posses pode distribuir gratuitamente quanto quer para cada um, desde que pague devidamente o que foi combinado com alguém que trabalhou. Se ele pagou o justo para aquele que é devido, ele dá depois o quanto quer para quem quer. Ele é Senhor. São Tomás diz isso. Ora, aqui aparece nesse versículo um problema, que os que trabalharam o dia inteiro, que ganharam o que mereciam, que é o combinado, que era o justo, que ficam com tristeza, que vão se queixar com o dono, porque os outros ganharam o mesmo que eles. O que aparece aqui? Uma coisa muito perigosa, que aperta o coração. A inveja. Aquele aperto do coração, aquela dor, tristeza, define o padre Royo Marim, grande teólogo de Salamanca, que a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Tancredi também, grande teólogo, defende isso, tristeza pelo bem do outro. Nota São Tomás que eles não reclamaram do dinheiro, eles ganharam o justo, mas eles reclamaram de que o outro recebeu mais, de que o outro foi mais beneficiado, mas eles receberam o justo, não estão queixando deles. Ou seja, não se alegraram que o outro recebeu mais. É o problema da inveja. Por isso que a inveja mata, ela aperta tanto que mata. E aqui está ao contrário, eu não vou tratar da inveja, vamos tratar do terceiro verbo, é admirar. Eu devia admirar, eles deveriam admirar a bondade do Senhor que dá para quem quer. A bondade que ele teve de ser mais generoso com aquele que chegou a 5. Ele pode dispor das coisas dele, como está dito aqui. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquele que me pertence? Eles poderiam até ter pensado, nossa, ele poderia até ter economizado, dado um como nós. Não, deu mais. Nossa, que bondade desse homem. Ele está dispondo, e digamos até para aqueles que trabalharam menos. Puxa, que homem generoso. Não. Ou com aquilo que me pertence, ou estás com inveja porque estou sendo bom. Aqui está o ponto. Nós devemos não é ter inveja, é admirar o bem que Deus dá para os outros. Admirar o que Deus faz por todos nós. Admirar a bondade de Deus por cada um de nós. Toda criatura é uma bondade de Deus para nós. Devemos admirar o que é de bom nas pessoas. É uma ocasião de admirar os outros, dizia o grande São Bernardo, que a vida em comunidade, a vida na família, o senhor que está em casa, a senhora, quando se vive em conjunto, São Bernardo diz, é uma ocasião de procurar ver o que há de bom no outro. Nossa, ver o que há de bom no outro. Só que a gente sempre procura ver o que é de mal, né? O defeito. Infelizmente, a tendência nossa como pecadores é ver o defeito do outro, infelizmente. E o bom que está no outro, temos ocasião de admirar, porque no plano da graça, tudo é dom de Deus, a existência é dom de Deus, a inteligência é dom de Deus, o outro receber mais carismas é dom de Deus, ser mais aquinhoado com favores do céu é dom de Deus, tudo é dom de Deus. Só ser chamado por Deus já é uma honra. Só nós temos, Deus ter pensado em nós, ter nos criado, já é uma honra. Olha aqui, vamos cuidar dessa vinha, porque eu devo agradecer a Deus. Agradecer, a quarta palavra que aparece junto com admirar. São Bernardo vai dizer, por pouco que nós reflitamos e olhamos para nós, temos muitos motivos para agradecer para Deus. Por exemplo, aqui agora, estamos todos vivos. Acordamos hoje. Imagina se estivéssemos acordados hoje.
Estamos vivos. Então, se eu presto atenção só em mim, devo agradecer a Deus que estou vivo. Estou assistindo essa missa. Está acontecendo uma missa. Que maravilha. Tenho fé. Eu acredito que vai estar nosso Jesus Cristo aqui agora. Tenho fé. O fé é um dom de Deus. Ninguém consegue manter a fé se continuamente Deus não está sustentando a fé de cada um de nós. Quantas coisas temos para admirar que os outros também que têm fé, que fazem atos bons. Quantas coisas para admirar, quanta coisa de São Bernardo para agradecer, só de olhar para nós, o café da manhã que tomamos hoje, o almoço teremos daqui a pouco, a comunhão que daqui a pouquinho vou receber, porque como padre vou consagrar. Nossa, quanta coisa! O meu esposo que está ao meu lado nessa missa, a minha esposa, a casa que eu estou habitando. Por pouco que eu preste atenção em mim mesmo, de São Bernardo, tenho muita coisa para agradecer a Deus. E por que então não agradecer a qualidade que tem o meu ente querido, que tem aquilo que eu posso admirar? Aqui está o ponto, vamos fazer o contrário dos da última hora, porque Deus deu qualidades para todos que nós devemos admirar. A terceira palavra é admirar e, junto dela, agradecer a Deus. Para sermos fiéis a tudo isso, o salmo que foi cantado aqui dizia o quê? Vamos então concluir dizendo o que está no Salmo, né? O Senhor está perto da pessoa que o invoca. E o Salmo diz, é justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Nossa, olha o que eu tenho para admirar. Toda obra que Deus faz é santo. Ele é santo em toda obra que faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. Se você invocar a Deus agora na sua casa, Ele está perto. Está ao seu lado, está lhe vendo para lhe ajudar, está lhe sustentando. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Pronto. Vamos pedir então nessa missa que... esqueci de uma coisa muito bonita. O maior exemplo do buscar, chamar e admirar e agradecer, o maior, digamos, um dos maiores exemplos é São Paulo na segunda leitura. São Paulo é aquele que buscou sempre a Deus, procurou sempre a sua conversão. São Paulo é aquele que atendeu o chamado de Deus. São Paulo é aquele que viver ou morrer, desde que seja para fazer o que Deus quer, ou para servir o próximo. Se é mais útil para vós que eu fique aqui, para mim era melhor morrer para Deus. Olha São Paulo, o critério dele, os pensamentos dele, como Deus quer que seja. Ele está admirando os próximos. Se os outros precisam de mim, eu devo sustentá-los no que eles têm de bom. Eu fico aqui então, se bem que para mim era preferível morrer. São Paulo está preso e pensando nos outros. Olha que maravilha. Ele é o exemplo desse buscar a Deus. Esse é o exemplo de cuidar da vinha, do chamar. Ele é o exemplo do admirar e de ser grato a Deus. Vamos pedir a São Paulo então, né? Deus está perto da pessoa que o invoca lealmente. E assim nós atenderemos, nós buscaremos sempre a Deus, nós atenderemos ao seu chamado, que pode estar sendo feito agora, nesse momento, nessa missa. Pode ser que Deus esteja lhe chamando agora, esteja mexendo com você. Como o internauta me acompanha, esse mexer é uma graça. Esteja atento ao chamado dele e faça como São Paulo. Coloque Cristo no centro da sua vida, porque São Paulo vai terminar com uma frase, me perdoe voltar aqui que eu esqueci a frase, mas é muito bonita e com isso eu finalizo oferecendo por todos. Olha a frase de São Paulo, que linda, está aqui. Só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Que todos vivam à altura do Evangelho de Cristo e um dia se encontrem com Cristo, o divino patrão, que pagará o cultivo da santificação da nossa vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
tuas